Olá, este é o Visão OCI, um programa produzido pelo Observatório da Comunicação Institucional, que tem por objetivo falar sobre a grande área da comunicação. Eu sou Carolina Correia. E eu sou Marcondes Neto. Aqui trazemos os destaques do portal OCI. Bom, professor, o tema de hoje é comunicação com os colaboradores. Nós trouxemos dois textos lá do observatório bem interessantes para a gente poder explorar o tema. Posso falar dos títulos para a gente começar? Sim, Vamos lá, vou pegar aqui na minha colinha, então. O primeiro texto é um artigo da Cristiana Guiar, que é o título: Ao invés de pensarmos em colaboradores, devemos formar facilitadores. E depois um artigo da Ana Paula Bax, Comunicação não verbal, uma análise estratégica da expressão corporal dos líderes. Bom, acho que o primeiro ponto que a gente pode explorar aqui, professor, é essa questão que a Cristiana Guiar traz entre colaboradores e facilitadores. No texto, ela faz essa abordagem da diferença entre um colaborador e um facilitador, mas no sentido de mostrar para o leitor que, mesmo que a empresa tenha colaboradores, o intuito é que se trabalhe pensando em transformá-los em facilitadores, porque isso só tem ganhos tanto para a empresa quanto para o próprio profissional. Bom, sobre isso, qual que é a opinião do senhor em relação a essa abordagem, né, essas diferentes abordagens desses dois termos? bom, é impossível discutir esse assunto, esse tema da Cristiana Aguiar, sem falar dela. A Cristiana Aguiar é economista. Se não me engano, nós só temos duas economistas produzido conosco, né? O pessoal muito técnico, muito restrito ao seu meio, e ela traz ela organiza, ela tem uma empresa, ela organiza o Fast Quali. Nós participamos do Fast Quali em agosto desse ano, com o stand do Observatório da Comunicação Institucional. Foi muito simpática conosco, e o trabalho dela é justamente de trazer organizações, trazer pessoas olhando com uma visão de qualidade total. Isso é muito Uhum. interessante. A qualidade total, um dos pressupostos da qualidade total é a cadeia, a cadeia de, de operações que qualquer negócio exige. Então, o que é uma cadeia de negócios? É alguém que trabalha num fornecimento, por exemplo, de matéria-prima, pensar naquele que comprou a matéria-prima, Uhum. né? Não é só entregar, não. Por exemplo, trabalhar com as especificações que foram dadas. Aí isso chega na empresa. Aí a empresa já vai processar dentro de casa. O sujeito que processa, que estoca, tem que pensar no sujeito que vai pegar o material. Então, é uma facilitação do passo a seguir, né? Você sempre pensa em inputs e outputs. É uma visão também cibernética da coisa. É muito interessante. E aí entra também uma coisa que a Cristiana valoriza muito, que é a comunicação. Sim. E a comunicação, ela, entre todo mundo do negócio, engenheiros, estoquistas, compradores, vendedores, pessoal de marketing, de finanças, de RH, para que se comuniquem bem, é preciso ter uma visão de facilitação, de falar a língua do outro, a língua entre aspas aí no caso, falar o jargão geral, ter uma cultura da empresa, não ficar fechado na sua especialidade. Hoje, inclusive, quando você é convidado para um SESC, para um SENAC, um SENAI, né? Já aconteceu isso comigo, você não é apresentado como professor, você é apresentado como um facilitador. Você está ali naquela sala, falando aí presencial, né? Você está naquela sala e é apresentado como um facilitador. Então, você vai buscar maior proximidade possível com, já não chama mais de aluno,
que significa aluno na origem do termo, né? A, né, é não, né? Aluno vem de luz, é um sujeito sem luz, e que o professor vem e ilumina. Essa visão não está mais presente, né? Nós mesmos, no observatório, só usamos a palavra estudantes. Quando alguém manda um artigo e diz assim, os meus alunos, os estudantes, porque somos todos estudantes, continuamos estudando. Isso nos coloca todos no mesmo lugar, sem falsa visão de que uma pessoa está ali com uma missão de passar um conteúdo e ela tem que fazê-lo, sobretudo quando você está falando da área técnica. Nós vemos aqui no terceiro momento do programa, a gente passa um conteúdo técnico. Então, alguém fala, os demais aprendem. Agora, a ideia de facilitação, que é uma ideia de troca, está muito presente e é o foco deste artigo da Cristiane. Bom, e faz muito sentido essa correlação com o segundo texto que fala da comunicação não verbal das lideranças, primeiro nesse sentido da liderança, que é um ponto central, né, em muitos projetos de comunicação interna, mas também pensar nessa esfera da comunicação não verbal, como que ela influencia os profissionais para eles se tornarem facilitadores dentro desse ambiente, né, e não só colaboradores. E nesse sentido, professor, qual que é a sua visão sobre o papel da liderança nesse processo de transformação de colaborador para facilitador? Bom, é muito simples e muito corrente. É a questão do exemplo, né? A liderança tem que liderar pelo exemplo. Então, não se vai poder exigir dos gerentes uma atitude acolhedora, para usar também uma palavra muito hoje em voga, o acolhimento do empregado, do funcionário, do colaborador, que também é um termo que se impõe, né? No lugar de funcionário, enfim. Você não pode exigir dos seus gerentes isso se você, diretor, não faz com eles, gerentes, uma aproximação exemplar. Então, acho que o papel da liderança aí é simples. É acreditar nisso que está pregando, está tentando colocar como norma. O É exemplo isso. arrasta, né? Muito mais. É o tudo não verbal. Nós vamos entrar agora, né? É o segundo bloco. Sim, sim. Vamos Bom, falar deixa disso. eu aproveitar o gancho, então, vamos para o segundo bloco. Você que está acompanhando a gente, aguarda um minutinho e nós já voltamos. A Criação de Adão, uma das mais conhecidas obras de Michelangelo, traduz o peso das escolhas que nós, seres humanos, fazemos ao longo de nossa existência. Tocar ou não o dedo de Deus. A decisão de buscá-lo é inteiramente nossa. E a última falange do dedo de Adão, contraída, representa o livre-arbítrio, o peso e a importância das decisões que tomamos. Neste congresso da Mega Brasil, o tema central busca uma reflexão sobre os impactos e as consequências que os caminhos escolhidos pelas corporações trazem para a sociedade. A comunicação e o legado que as corporações deixam para o futuro do planeta e das novas gerações traduz o peso das decisões empresariais na condução de seus negócios. Elas, como organismos vivos, atuantes e influentes no tecido social, carregam sobre os ombros o peso da manutenção de um planeta saudável e a construção de um mundo mais justo em oportunidades e menos desigual em perspectivas. Convidamos você a pensar e refletir conosco caminhos que tragam perenidade, prosperidade e felicidade a toda forma de vida neste planeta. Nossas boas-vindas ao 26º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas.
Bom, estamos no episódio do Visão OCI e o tema de hoje é comunicação com os colaboradores. Lá no primeiro bloco, nós conversamos um pouquinho da questão que um dos textos traz da nomenclatura de colaborador para facilitador. E também falamos um pouquinho do poder ou da responsabilidade das lideranças, né? E aí numa abordagem da comunicação não verbal. Professor, tem uma pergunta aqui interessante. Na sua visão, qual que é o papel ou o poder dessa comunicação não verbal dentro do ambiente da comunicação interna? Olha, é um tema pouco explorado. Foi muito bem-vinda essa publicação da Ana Paula Baques, lá do Rio Grande do Sul, e ela é muito ativa no LinkedIn também, produzindo material. Enfim, a comunicação não verbal tem uma importância enorme. A gente vê muito isso nas nossas relações pessoais, privadas, indivíduo a indivíduo, em casa, família, com os amigos, né? É, Sobretudo em situações difíceis, que você tem que parecer simpático a um problema do outro, parecer, porque você tem que demonstrar uma atenção. E se você não tiver naquilo ali, presente, naquela sintonia, sintonizado, a pessoa vai sentir que você não está ouvindo. Está entrando por um ouvido e saindo pelo outro, né? A empatia, né? Uma palavra também que veio para o jargão organizacional com muita pertinência, porque nós estamos falando de gente. A gente foca muito isso no observatório. O fator humano. Nós somos pelo fator humano antes, primordialmente, em relação ao fator tecnológico, né? Nós privilegiamos as relações humanas. Não podia ser diferente em se tratando de relações públicas, né? Que é o nosso caso aqui, nós dois, e os próprios, todos os que fundaram o observatório. Então, é uma visão radical do contato humano. E no contato humano, a comunicação não verbal, eu diria, eu não sei o que você acha, eu acho que é 50%. Segundo estudos, né, os estudos dizem que em torno de 70% a 80%, né? Mas eu acho que pelo menos 50% faz todo sentido, porque é exatamente isso, não é só o que a gente fala, né? Na verdade, tudo que a gente representa, gesticula, tem a ver com esse papel da empatia, né? Que as expressões não verbais, essa comunicação não verbal, ela diz muito mais, né, do que as palavras. Eu vejo que faz todo sentido. E dentro da comunicação interna também. E aí, na postura do líder, não adianta o líder simplesmente dizer que concorda com determinado comunicado ou que, né, concorda com os processos de comunicação interna dentro da empresa. É preciso esse engajamento não verbal, esse engajamento, né, que não está nas palavras. E aí a gente De, volta até. Pode falar, professor. de atitude, Exato, exato, atitudinal, né? exato. Atitudinal, quer dizer, porque tem muito a ver com o silêncio. Nós não somos educados. Tem uma música, né, do Lulu Santos, né, que ele fala: somos feitos de silêncio e som, né? Então, é isso. Aí, se eu disser que o silêncio é 50% também, talvez seja provocativo numa sociedade tão tagarela como a nossa. Nós mesmos aqui estamos falando, né, para a Rádio Mega Brasil, só nos ouvem, né? No audiovisual, você consegue brincar com o silêncio, né? Até os comerciais que não têm trilha sonora, eles chamam mais atenção. A televisão está lá ligada, você não está nem prestando atenção. De repente, ela fica muda, você acha que tem um defeito. Aí você olha para ela, tem lá um comercial que está explorando o silêncio. Então, é muito E interessante.
E, inclusive, de entender esses silêncios dentro da comunicação interna, né? Porque eles comunicam muito, eles A comunicam gente muito. fala pouco disso em sala de aula. Isso é pouco abordado, na minha visão, na minha experiência como estudante e também como professor. Isso não está nos pontos de programa, nas ementas, com a ênfase que eu acho que talvez devesse, sobretudo falando em comunicação interna. Sim, sim, faz todo sentido. Eu também, na minha experiência como aluna, eu também vi eu senti essa falta. Eu tive essa carência de uma área que falasse, né, da comunicação interna, até de cultura organizacional, que é uma área grande para o RP, principalmente para o RP, e que não tem abordagem dentro da graduação, pensando que é o principal caminho do RP, né? Nem tanto pós, tudo, mas principalmente a graduação não tem essa abordagem, né? Outro dia, eu respondendo a alguém no LinkedIn, eu lembrei disso, da a questão do gosto, vamos dizer assim, do RP por uma comunicação que não é nem jornalismo nem propaganda, porque isso aí vira e mexe ainda é estranho para o pessoal que não conhece a nossa área, né? Os contratantes, pessoal da engenharia ou da medicina, ou sei lá de que área, ou mesmo do direito, né? Que estão muito presos a essa visão de que comunicação ou é o que está no jornal ou é o que está no intervalo. Enfim, então, mas não, tem gente que quer fazer comunicação, mas que não está interessada em vender nada, nem em reportar nada. Está Sim, interessado em fazer comunicação organizacional. Então, exato. estamos aí nós nos oferecendo para esse trabalho. Estamos aqui levantando a bandeira, né? E não dá para Legal. ser diferente. Muito bem. Bom, chegamos ao segundo bloco. Você que está acompanhando a gente, aguarde mais um minutinho. Voltamos já já. Até logo. Eu nasci num pé de serra com um horizonte largo. Lá em casa, para onde eu olhasse, era céu. E já nasci cantando. Nem falar eu sabia, já cantava. Cresci assim, desavisada do mundo, sem saber que o amor era uma armadilha. Foi quando ele apareceu, eu era moça, acreditei, porque amava a minha voz. Me arrancou de casa, me jogou na bolé de um caminhão e viajou 2 dias e 2 noites sem nem perguntar se aquele mundo todo me cabia. Depois me trancou numa casa toda enfeitada de amor. Mas havia grades deselegantes nas janelas. Quando chegava do trabalho, trazia algum presente na mão e dizia: canta. E eu cantava. Envaidecida. Mas ontem ele saiu e esqueceu a porta aberta. Eu nem sei onde vim parar. Hoje eu nasci. Hoje é a primeira vez que eu canto. Essa é uma história real. E quem vive são passarinhos das mais diversas espécies, que são sequestrados, traficados e escravizados no Brasil todos os dias. Apenas para correção. Não é casa, é gaiola. Não é amor, é cativeiro. E assim como sequestrar alguém, manter um animal silvestre que nasceu livre em cativeiro é crime. Amar é libertar. Voltamos para o nosso terceiro bloco e agora a conversa toma um rumo um pouquinho diferente. Vamos falar do índice de transparência ativa. Professor, chegamos seguindo, né,
a lógica do próprio índice. Nós estamos falando da tática 2, que é relacionada a branding, e aí hoje vamos abordar 2 dos itens. O item 2.9, que fala sobre tangibilidade, e o item 2.10, que fala sobre o potencial de internalização. Vamos lá, professor. O que o senhor tem a nos ensinar? Bom, enfim, foi um trabalho muito extenso, foram 5 anos e meio de desenvolvimento, eu não o fiz sozinho. Nós tínhamos, além de mim, mais 20 pesquisadores, né, transdisciplinares produzindo esse manual. E eu conversava no Fast Quali sobre isso, né? Nós começamos a pesquisa tratando de melhores práticas, né? Justamente tentando lembrar essas coisas que a gente está falando aqui, né? Comunicação interna, como é que ela pode ser melhor. Então, quer dizer, quando a gente pensa em melhores práticas, a gente vai buscar os melhores exemplos e tentar, digamos, fazer sistematizar isso de maneira mais fácil para ser passada adiante. Então, a questão da tangibilidade, aí nós estamos falando de branding, né? Estamos falando ainda de reconhecimento. Nós estamos pensando aqui em merchandising na sua acepção mais básica, que é da coisa, os objetos, as vestimentas, os brindes, a papelaria, né? Nós estamos pensando como que nas coisas, nas pequenas coisas, a marca se tangibiliza, como é que ela fica presente na nossa mesa de trabalho, na nossa, né? Se a gente usa um relógio que foi um brinde, né? Uma caneta que também foi presenteada. Enfim, é muito interessante, por mais que a gente reduza a presença de objetos, de salas, de prédios, né? A experiência pessoal, nós estamos aqui nos comunicando e uma série de coisas dizem, junto daquilo que a gente fala, dizem de nós, dizem da nossa organização, por exemplo, no caso do Observatório, né, ou da Mega Brasil. Então, é preciso analisar a tangibilidade dos elementos que compõem a imagem. Nós já vimos a diferença entre identidade corporativa e imagem corporativa. A identidade é aquilo que a gente comanda, e a imagem é aquilo que acontece na mente de quem olha. Então, nessa ponte, ou nessa viagem, ou nesse percurso, esse tipo de avaliação é pertinente. Então, esse é o caso da tangibilidade. No caso do próximo item, né, vocês sabem que o manual tem 2 páginas para cada um dos 200 quesitos. A página onde está descrito o quesito a ser analisado e a página onde está o score, ou seja, os graus, as notas que você, examinando as práticas da empresa, as notas que você vai atribuir. Então, eu dizia que nós começamos fazendo um trabalho pensando nas melhores práticas e chegamos no 5º ano da pesquisa, descobrimos que estávamos diante de uma norma. Não é uma coisa assim, um bicho de 7 cabeças. Naturalmente, falando de melhores práticas, você acaba falando em norma, mas não numa norma desse porte e em um campo que ainda não tinha estabelecido uma. Então, a gente acaba sendo pioneiro nessa questão e, por isso, então, o nome do trabalho, né, o nome do produto final, mudou para Manual de Compliance para a Comunicação Corporativa, né, que é um compilado, um compêndio com todos esses aspectos. Nós estamos aqui falando do primeiro deles, o conhecimento, depois vem o relacionamento, a relevância, a reputação e a resiliência, cada um com suas
estratégias e táticas. Então, nós estamos falando aqui de uma tática, no caso aqui, o potencial de internacionalização. Então, e nós estamos dentro do branding, né? Dentro do reconhecimento, dentro do branding. Então, uma marca tem potencial para ser internacionalizada? Isso é uma pergunta que você vai fazer dentro de casa, da empresa na qual você trabalha, ou então dentro do seu cliente. Né? Vai verificar isso, primeiro, olhando para as intenções da organização. Ela tem intenções de ser latino-americana, ela precisa falar também espanhol, ela quer ser americana de todo o continente, a gente vai precisar falar francês também, por causa do Canadá. Ela quer ser mundial, vai ter que começar a aprender mandarim também, além do inglês e do francês e do espanhol. Então, vai ficando complicado. Termos que a gente inventa podem ser maus termos em outras línguas. Né? Nós podemos ter um termo que em português não tem nenhum significado ofensivo, mas que numa outra língua pode ser ofensivo. Então, é preciso fazer pesquisa. Né? E aí, o momento dessa preocupação é o momento desse quesito. Muito bem, professor. Sempre repito e vou repetir. Aprendo muito com o senhor aqui nas nossas conversas no programa. Bom, esse episódio chegou ao final, mas para quem está acompanhando já sabe, semana que vem tem mais um episódio aí quentinho para vocês. Professor, me despeço. Muito obrigada por mais essa conversa. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço. Até o próximo. Tchau.